Agora dá para aproximar e afastar. Sentar aqui um pouco pra gente continuar conversando. Seguinte. Então, construir estados nacionais baseados no modelo europeu, com regimes políticos baseados em regimes políticos europeus, é um equívoco. É um equívoco muito grande, mas é um equívoco do qual é difícil se libertar. Então eu entendo o que acontece na Índia como uma tentativa do Modi de criar uma Índia, que ele está criando uma nação. Nunca antes existiu uma Índia. Você teve o Império Mogul, o Império Gupta, né, grandes governantes, Ashoka o Grande e tal, mas nunca naquela área que está dentro da atual Índia. A Índia é uma invenção britânica, certo? A Índia é uma invenção britânica. Goste-se ou não, a Índia é uma invenção britânica, como a Indonésia é uma invenção holandesa. Nunca da história houve uma Indonésia, nunca da história houve uma Índia. Então a mudança de Índia para Bharat, eu creio que é um avanço. Por estranho que possa parecer, você suportar esse novo Bharat com base na religião, no hinduísmo, faz muito mais sentido do que suportar isso com base no sistema político, certo? Porque a religião, historicamente, é importante para a Índia. Foi o que garantiu a dissociação da Índia com outras nações. Na verdade, o Nepal deveria fazer parte da Índia também, porque há mais hinduístas no Nepal do que na Índia, proporcionalmente falando, certo? E no limite, quando se superasse essa necessidade da religião como fator unificador, quando pudesse se acalmar esse nacionalismo, de certa forma hindu, baseado na religião, eu creio que o ideal seria trazer Bangladesh e o Paquistão. Vai ser uma nação, daria o quê? 1 bilhão e 800 milhões de habitantes, seria a nação mais poderosa do mundo. Muita gente já fica lá, a Índia vai superar a China. Não vai, cara, não vai. A Índia nunca vai superar a China, porque a desigualdade social é imensa. Você tem 500 milhões de analfabetos, então o limite de expansão da Índia está determinado pela própria capacidade da sociedade indiana de gerir as contradições internas. E uma desigualdade que é imensa. E o Brasil também, enquanto tiver... O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, mais desiguais desse planeta, mais desigual que a Índia. O Brasil é mais desigual que a Índia. Goste-se ou não, isso é fato, não é uma opinião. O Brasil é mais desigual que a Índia, caralho. Então, evidentemente, enquanto a gente estiver nessa, nunca vai ser uma grande potência. O grande entrave ao desenvolvimento brasileiro é exatamente essa exclusão da maior parte da sociedade. E isso é feito pela nossa elite, que ela quer muito ser aceita no exterior, ela quer muito se sentir europeia. Basta ver a classe média, tanto que ela é ridícula. Ai, meu bisavô italiano, minha nona lá na colônia, ai meu Deus do céu. E até a classe média preta tem com essa palhaçada. Ai, minhas raízes na manhã, que mané raiz na mãe África, que isso? Presta atenção. Você na África, por mais preto que seja, pode ser retinto, tanto que for, você na África é um estrangeiro. Você nunca vai ser africano. Entenda que você é brasileiro. Assim como um branco brasileiro nunca vai ser aceito na Europa, nunca vai ser europeu. Aliás, nem considerado branco ele é na maior parte dos países. Um preto pode ser retinto. Na África é só mais um estrangeiro. Entende? As pessoas têm que entender isso. Essa coisa é ridícula. Essa coisa é ridícula. E aí é por isso que eu gosto não gosto tanto assim do Gilberto Freire, mas respeito, e gosto muito da Darcy Ribeiro e do Sérgio Buarque de Holanda, cara, aquele negócio do povo cordial, né? Mas não é cordial porque nós somos fofos, não. É cordial porque a gente é anárquico. O brasileiro não aceita a ordem, ele entende a ordem como opressão. Porque ele percebeu desde muito cedo que a lei aqui no país é uma palhaçada. Eu sou testemunha viva disso. Roubaram a minha terra com apoio do judiciário. A lei no Brasil é ridícula. Basta ver o golpe contra a Dilma
a prisão ilegal do Lula, o fato do Bozo ainda não está na cadeia, sabe? Isso a lei aqui no Brasil cara, a pessoa para acreditar nela, ela tem que ser muito inocente, tem que ser muito inocente, para que está na lei no Brasil. A lei serve às poderosas, certo? Um ex-governador de Goiás, criador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira, falava: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E é isso, cara, né? É exatamente isso. Aí, mas veja, a Rússia é uma civilização de direito próprio. Tem um governante de estilo asiático, Vladimir Putin. Tem um sistema de estilo asiático que simula ali uma democracia. Está passando de bom, não pode ser melhor do que isso. Não pode ser mais burguês do que isso. Tem grandes empresas, tem gente muito rica, mas se mexer com o Estado, se mexer com o líder, você despenca do parapeito uma janela. Muitos bilionários e milionários russos caíram de parapeito de janela. Na China eles são menos sutis, mas resolve o problema do mesmo jeito, né? Antinacional, que conspira contra o Estado e contra o povo, nos dois países, cai de parapeito de janela ou desaparece, sem deixar muitos rastros. Até porque ninguém faz muitas perguntas, porque se você precisa fazer a pergunta é porque você já tem a resposta. Eu amo a China por causa disso. Um regime ótimo. Você tem que fazer pergunta, então você já tem a resposta, então não precisa fazer. O chinês, a China, é um povo de comerciantes pacíficos, não tem uma grande guerra, né, na China, uma grande guerra expansionista, não. Os países que tentaram atacar a China, Tibete, Xinjiang, né, os turcos, os manchus, acabaram se incorporando à China. E é isso, certo? E é isso, cara. Se incorporaram. A China não tem uma obra militar expansionista. A muralha da China é de defesa. A muralha da China é uma obra defensiva. Os chineses são defensivos e comerciantes. A guerra prejudica o comércio, então a guerra é ruim. A paz é boa para os negócios e para a vida do Estado e do povo. Esse entendimento, ele é muito importante. Certo? Esse entendimento é muito importante na caracterização da civilização chinesa. Então você dizer que a China vai para a guerra, né, ela está na guerra, mas ela não vai para a guerra, porque ela tem meios melhores. Gente, do ponto de vista chinês, não há nada que você resolva pela pólvora que você não pode resolver pelo ouro. Entendeu? Para que a mistura de pólvora e sangue se você pode usar ouro? É assim que a China vai destruir os Estados Unidos. É assim que a China vai incorporar Taiwan. E é assim que a China e os árabes, que não pensam tão diferente disso, vão resolver a questão de Israel. Pólvora e sangue é para povos brutos, estúpidos. É a essência do Ocidente, sabe? Reino Unido, Estados Unidos, Israel, pólvora e sangue, que eles usam para resolver tudo. Então, os chineses, como os árabes, entendem que existe um ótimo substituto para pólvora e sangue, que é o ouro. Para que você destruir Taiwan? Compre os taiwaneses. Agora você vai ter que destruir Israel. Porque os chineses, apesar de ser um povo pacífico, eles souberam lidar com os bárbaros, digamos assim, um pouco mais efusivos, né? É Israel. Lá não tem uma comunidade judaica, uma comunidade sionista chinesa, não existe, eles não têm influência no Banco Central, não influencia mesmo o sistema político, então a China não tem vínculo com Israel, nenhum. Israel para a China é só um problema. E o que a China faz como problema? Soluciona. Se não der para comprar, esmaga, incorpora.
E aí a China não tem que negociar com Israel. Meu finado avô, que era um homem analfabeto, ele tinha um provérbio muito interessante, quase um dístico pessoal. Você não negocia com porco, você negocia com dono de porco. Então não dá para negociar com Israel? Não dá, gente. Sinceramente não dá. Negocia com os persas, negocia com os árabes, resolve o problema. Sem gastar pólvora e sangue, gastando ouro, certo? Gastando ouro. E isso que a China vai fazer. A Rússia, por outro lado, é um povo que não gosta de desperdiçar ouro. E eles agora também não estão dispostos a desperdiçar sangue, porque eles têm pouco. Então como é que eles vão resolver? A pólvora. Simbolicamente é na guerra, mas sem gasto de sangue, na pólvora. A capacidade industrial muito superior, a capacidade de engenharia enorme, muito superior à supremacia tecnológica. Vão usar isso para resolver os problemas, certo? Sem o sangue, mas também sem o ouro. É a pólvora. Então árabes e chineses resolvem no ouro, russos na pólvora. Os anglo-sionistas, o ocidente, usando o sangue dos outros. Por isso que eles nunca ganham guerra. Que ninguém está realmente disposto a morrer por outro país. Não, de forma alguma. Certo? E eles não têm competência. Eles simplesmente não têm competência, cara. Perderam a guerra pro Vietnã. Conseguiram matar 20 vietnamitas para cada americano morto, mas perderam a guerra. Gastaram 2 trilhões no Afeganistão e perderam a guerra, cara. Vão perder essa, eles não ganham guerra. O povo deles não tem coragem de sacrificar o próprio sangue. Certo? A elite quer ouro roubado, então precisa roubar ouro. Mas para fazer isso, ela tinha que contar com a pólvora. Quando os Estados Unidos tinham a pólvora, a supremacia militar, nossa senhora. Eles avançaram do outro lado das Apalaches, depois chegaram ao Mississippi, avançaram no Mississippi, chegaram no Pacífico, depois avançaram no Pacífico, conquistaram as Filipinas, conquistaram o Havaí, avançaram na região do Golfo do México, até o Rio Grande, depois entraram dentro do Golfo do México, no Mar do Caribe, tomaram Cuba, né, da Espanha, tomaram Porto Rico. Então, quando eles tinham a pólvora, eles usavam ela para ganhar o ouro. E aí foram perdendo a pólvora e começaram a usar no lugar dela o sangue, só que dos outros. Não é estratégia vencedora, de forma alguma. De forma alguma é estratégia vencedora. É uma estratégia perdedora. Finalmente, eles vão deixar de ser um império. Simples assim. Agora, o processo vai ser indolor de forma alguma. Não vai ser indolor, nem vai ser silencioso. Mas é imparável. Absolutamente imparável. Por isso que eu falo sempre para manter a tranquilidade. O que é deles está guardado. E por eles mesmos. Até mais.